Caminhão para iniciantes. Bom dia. É bom dia? Não, é boa noite. É o hábito. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Você que é iniciante da profissão, assim como eu. Você que porventura não trabalha no ramo dos transportes, também é muito bem-vindo, tá? Meu que é Rocha. Estou aprendiz de caminhão e estou fazendo aqui um vídeo diferente para você. Nosso querido André Luiz, você pode fazer igual ele, enviou aqui uma pergunta nos comentários e é uma pergunta rica, né? Capaz de gerar vários vídeos. A pergunta é referente ao meu gosto pessoal quanto a caminhões, né? Qual caminhão que eu gosto, né? Que eu considero o melhor caminhão. Temos um vídeo, né? A primeira parte falando de Volvo e Scania, né? Ou Scania e Volvo. Não dá para não falar dessas duas marcas, né? Tendo em vista que vendem muito bem aqui no nosso país. E eu particularmente, né? Dirigi um pouquinho uma de cada. Pois bem, mas a gente pode também voltar um pouco no tempo e lembrar de marcas, né, que fizeram uma bela história no Brasil. Na região que eu moro, que é Rondônia, por exemplo, se via muito Ford F11000 puxando madeira na década de 80, mas muito mesmo, né? E raramente se via Mercedes naquela época, naquela atividade. Então, houve um tempo ali, eu acredito que por algum incentivo, a Ford vendeu muitos caminhões, né? Caminhonetes, né? F4000 e tal. Então, ela tinha um mercado muito forte ali. Então, naquela época, se perguntassem para mim, era bem criança, né? Qual caminhão que eu gostava, provavelmente, né? Por eu ter, a primeira vez que eu entrei no caminhão, né, eu já contei aqui, foi no Ford, né, num F11000. Provavelmente eu ia falar que o caminhão mais legal era o Ford F11000, né, provavelmente. A gente sai da década de 80 e vamos para os anos 2000, né, quando eu tive a oportunidade de adquirir um Mercedes-Benz 710, né, ainda um dos últimos modelos sem freio a ar, né? Aquela combinação de óleo com, sabe, parece de carro. Inclusive o freio de mão puxa uma alavanca assim, igual o freio de mão de carro. Então, eu tive um 710 daquele e foi uma experiência interessante, muito legal, porque é um veículo robusto, né? Um tratorzinho, assim, para quebrar é muito difícil o 710. É lógico que a gente nota, esse aqui é um ponto importante, que quando o caminhão é muito resistente, assim como nos carros, ele também traz consigo, né, uma certa rigidez, por assim dizer. Então ele não é tão confortável, né, quanto os outros caminhões concorrentes, né. Ali no caso do 710, por exemplo, 3/4 Mercedes-Benz 710, na época que eu tinha próximo como parâmetro, era o 850, o Volkswagen 850. E o 850 era muito mais confortável do que o 710. E depois Deus permitiu que eu adquirisse o 915, Mercedes-Benz, também 3/4. E aí o 850 ficou obsoleto, né? A 915 era muito mais confortável. E depois a gente vai evoluindo. Mas você nota que agora, não sei como é que tá esse mercado, mas naquela época, né, início dos anos 2000 e um pouco dos anos 90, né, a Mercedes-Benz tem uma história maravilhosa aqui no Brasil. E a minha história pessoal com a Mercedes-Benz é muito boa, né? Então foi o 710, depois um 710 um pouquinho mais moderno, que é o Plus, né? Que aí já vem com freio a ar. Nossa, para nós era uma modernidade incrível. Depois veio o 915, nem se fala, né? Molas na cabine. Poxa, para mim foi sensacional. Vidros elétricos. E depois do 915 veio o 1016, né? Que foi no ramo dos 3/4, né? Foi o último que eu trabalhei. O Acelo 1016.
que por sua vez já vinha além do vidro elétrico, além das molas na cabine, volante escamoteável, né? Algo que eu não tinha no 710, né? O volante tinha regulagem para cima, para baixo, né? De profundidade. Além disso, o 1016 veio com ar-condicionado. O primeiro caminhão com ar-condicionado que eu trabalhei, né? Que Deus permitiu que eu tivesse, foi um Acelo Mercedes-Benz 1016. Então assim, eu tive uma história muito boa, né? Rodei muitos quilômetros com 1016, um belo caminhão. Então assim, se você perguntasse para mim naquela época e para aquela atividade, né, fazer entregas na Grande São Paulo, fazer entregas em outras capitais do Brasil, Porto Alegre, Fortaleza, Vitória, Belo Horizonte, Cuiabá, Rio de Janeiro. Então assim, para entrar nessas capitais, um caminhão 3/4 é muito mais hábil, muito mais rápido, muito mais ágil, né? Então se perguntasse para mim qual o caminhão que eu gostava naquela época, com certeza seria um Mercedes-Benz 1016, com certeza. A minha história também com o 24260, né, o Constellation, também muito boa, né? Não fiquei muito tempo, né? A minha filosofia de vida não coincidia com a filosofia do proprietário do caminhão, então eu não fiquei muito tempo. Mas foi uma boa experiência. Por quê? Porque eu estive muito tempo desempregado, né? Foi aquela transição entre autônomo, né, para empregado. E nesse meio aí houve o tempo do hiato, né? Sem trabalho, sem dinheiro. E aí quando eu pulei para dentro de um caminhão, foi um 24260 na geladeira deitada, né? Na câmara fria, com 4 eixos. Então se me perguntasse naquela altura, lógico seria o Constellation, né? O 24260. Depois vocês me corrigem aí, eu acho que é o 24260. Né, o 25 é o 25420, né, que saiu depois. A minha memória não tá tão boa quanto esse episódio aí. Mas, enfim, o motivo desse vídeo aqui é dizer para você que está aí acompanhando o canal e meu amigo André Luiz, né, que alguns caminhões que eu não os conheço, eu não cito, né? Quem acompanha o canal deve estar cobrando. Por que você não falou do DAF? Por que você não falou do Iveco? Por que você não falou dos Fords atuais, né? As pessoas talvez possam perguntar sobre isso. Mas eu não posso falar sobre esses veículos porque eu não trabalhei com eles, né? Então se eu for falar, eu vou falar apenas pelo que eu ouvi das pessoas ou pelo que eu tenho visto, né, nas estradas. E aí talvez eu possa ser um pouco injusto, né? Provavelmente você conhece aí o canal do meu amigo Claudemir Gigliotti, né? Ele fala muito bem da Iveco. E tá tudo bem, não tem problema. Eu tenho um amigo de São Paulo, o nome dele é Vinícius. Um abraço, Vinícius, estamos juntos. Ele trabalhou um tempo com Ford. Ele pode falar, né? Ele trabalhou com aquele caminhãozinho 3/4, o 815. Ele pode falar. Eu tenho meu amigo Adonaidão, trabalha num AP 310, na Scania. Provavelmente ele tem muito mais para falar, né, com muito mais convicção sobre a Scania P310 do que eu possa falar, né? Então é interessante nós abrirmos a mente para a questão da relatividade, né? A gente não se precipitar na hora de escolher um caminhão, seja para trabalhar ou seja para comprar, né? Sem antes conversar com pessoas que já trabalharam com aquele caminhão, né? Sem antes também conversar com você mesmo, né? O self-talk, né? Conversar com o seu cérebro, o que você gosta, né? Qual caminhão que mexe com você, né? Isso também é importante. Às vezes existem caminhões espetaculares, né, que não mexem comigo, né, mas que outras pessoas vão defender estes caminhões a ferro e fogo. Eu tive uma experiência também, por exemplo, com o MAN, né, M-A-N.
O caminhão MAN foi o TGX. Pera aí um pouquinho. O rapaz estava pedindo informação. Desculpa aí a pausa. E aí, a relatividade é importante por isso. Porque de repente, a gente vai comprar um caminhão. Vou te dar um exemplo clássico. Por exemplo, esse MAN. Ele é um caminhão macio, tá? O projeto da cabine é incrível, porque o teto dele é mais baixo. Para quem puxa caminhão de combustível, às vezes tem que entrar numa base em que é muito baixinho ali para passar, né? Que as passarelas entre os carregamentos, né? Tem as baias de carregamento de combustível e tem as passarelas que ligam essas baias de carregamentos. E o caminhão passa por baixo dessas baias. E existem baias que são mais baixas que o normal. E aí, às vezes, um caminhão com teto muito alto, talvez esse highway da Iveco, talvez com o aerofólio em cima, ele não passe nessas bases para carregar. E aí, uma pessoa que goste muito de um Iveco highway, talvez teria que substituir, por causa do espaço interno da cabine, por um MAN, um TGX. Eu trabalhei com 440, é um caminhão muito forte, né? Pra você ver, 440 no 9 eixo, com a carreta 65 mil litros, né? Lá na MR Transportes, lá de Vilhena. Mandar um grande abraço aí. Show de bola, MR, tamo junto. Tenho muitos amigos da MR, cara. E aí, lá a minha história com o MAN foi maravilhosa, porque o conforto da cabine dentro, o que que acontece? O MAN, quando chega aqui, ó, o chassi, ó, tá vendo? Quando chega nesse ponto, o chassi afina, ele fica mais baixo, nesse ponto aqui, ó. Ali é a cabine, tá vendo? Ó? Ali é a cabine, ó. O MAN, quando chega nesse ponto aqui, ele fica mais baixo, e aí tem espaço para a cabine crescer para baixo e não para cima. É uma engenharia muito interessante. E é um caminhão muito macio, é quase tão macio quanto o Scania, entende? E naquela altura, se você perguntasse para mim, para essa função, né, com essas qualidades, eu iria elogiar o MAN, entende? Então assim, é muito relativo. Ou talvez a pessoa queira muito comprar um caminhão, ela tem uma rota já pronta, né? Ela já tem a mercadoria, ela precisa urgente de um caminhão. Ela corre lá e compra o caminhão que tiver mais fácil de faturar, né? De repente ele é fã de Iveco, por exemplo. Aí ele vai lá na Iveco e fala, rapaz, só vou ter caminhões para entregar daqui 90 dias. E ele precisa para ontem, né? Aí ele vai lá sei lá, na Volkswagen, que agora acho que é MAN e Volkswagen, é tudo junto, né? E fala assim, ei, vocês têm algum caminhão? Tem um aí, tá no pátio. É só faturar a nota e pronto. É lógico que a pessoa vai comprar. Então assim, é muito relativo. É por isso que é importante a gente falar sobre o assunto, discorrer bastante, né? A galera aqui do canal é top, né? Não é pessoa de fazer polêmicazinha. Mas é bom a gente discorrer sobre o assunto, porque assim, gosto, assim como o André Luiz foi muito feliz na colocação, né? Seu gosto pessoal, Rochinha, ele falou. Então, gosto é realmente muito pessoal, né? Gostar de algo, achar algo bom ou bonito, depende das referências que eu coloco como bom ou bonito, né? Vou só te dar um exemplo, por exemplo. Se eu comparar o caminhão que eu trabalho hoje, que é esse que você está vendo aí, ó, um FH 540, né? Tô no tanque de combustível. Se eu pegar esse FH 540 e comparar com o primeiro carregamento que eu fiz, né, com o meu nome, com o CTE, manifesto no meu nome, foi no 1620. O primeiro carregamento que eu fiz de combustível foi no 1620. Então, no combustível, se eu pegar o primeiro caminhão que eu trabalhei, que foi um 1620, e comparar com o 1620, acho que era 2005, daqueles mais antigos ainda, e comparar com o FH que eu tô agora, que é um 2021 modelo, né, 21, ele é 2020, modelo 21. É lógico que o parâmetro é irrecusável,
não tem jeito. Então assim, gosto depende muito da pessoa, né? Por isso é pessoal, graças a Deus, né? Hello, Rochinha. E do parâmetro que ele coloca, né? Quando a gente tem parâmetros, a coisa muda completamente, né? Então, hoje, né, já falamos no outro vídeo, né? E eu vou pedir licença para repetir aqui para você. Quando vem a maturidade, né, a gente muda um pouco o pensamento, a gente abre mais a cabeça, né? Então assim, hoje, a grosso modo, se eu pudesse escolher, eu diria assim, eu vou falar aqui bem, de maneira bem lúdica, tá bom? O caminhão perfeito, na opinião do Rocha, seria um FH 540 com o conforto do Scania S620, com todo aquele requinte, aquele luxo, couro, né, poltrona e tal, enfim, aquilo que você já sabe que tem no Scania S620. Se você não conhece o Scania S620, dá uma olhada aí na internet que tem bastante vídeo. O nosso amigo Emerson Fonseca, por exemplo, é um dos que eu respeito muito. Eu acompanho assim que sempre que posto o canal dele, e lá tem bastante falando de Scania, e a gente vê, né, em termos de acabamento, preocupação com conforto, a Scania cuida muito disso, né? Aí se eu falo só isso, aí quem gosta de Volvo fala, poxa, o cara tá trabalhando num Volvo e falando da Scania. A pessoa despreparada pensa dessa maneira, né? Nós temos que abrir a cabeça, né, e saber que existem momentos, né, que vamos evoluir. Isso é muito bom. E existem momentos que nós não queremos sair de onde nós estamos. É gosto, é querer, entende? Então assim, é lógico que eu amo meu amigão aí, ó, ele tá ouvindo a nossa conversa, ó, ele tá ali, ó, a porta tá aberta, ele tá ouvindo a nossa conversa. Esse meu amigão aqui, o FH, aqui ó, 540, muita aventura junto, muitos quilômetros juntos. Ele é top, ele é show de bola, com certeza. Um caminhão que, assim, eu não me lembro de ter quebrado alguma coisa nesse caminhão, entende? Você começa a viagem e termina a viagem, né? E aí quando eu quero um pouco mais de conforto, né, no caso do FH, eu vou lá no banco e coloco bem molinho, que é essa tecla aqui, ó, vou mostrar pra você. Vê? Eu não sei se vai pegar. Aqui tem 3 teclas, ó. Aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. Já mostramos as funções aqui, então não vou mostrar dessas duas para você. Mas essa daqui, essa tecla especial, ela amolece. Tá vendo, ó? Essa tecla aqui, ó. Ela levanta. Errei. Essa tecla aqui, ela é só para levantar. É essa aqui, ó. Amolece. É porque eu tô com o celular invertido, me perdoa. Essa aqui, ó, ela deixa isso aqui, ó, ela deixa o banco mais mole, ó, tá vendo, ó? Ó, se eu vou baixar ela, ó, o banco vai ficar mais duro, ó. Agora eu vou subir, ó como é que o banco vai ficar, ó, mais molinho. Então, eu consigo um pouco mais de conforto, né, no FH 540, mexendo ali no banco. Então a gente pode, assim, aos poucos ir melhorando o caminhão que a gente trabalha, honrando, né, falando das qualidades desse caminhão, falando das características que as outras pessoas talvez não tenham notado. E assim a gente vai ensinando o nosso cérebro a ver as vantagens de cada produto que a gente consome e as possibilidades, né, deixar leque aberto para as possibilidades de conhecer outros produtos, né? Vamos supor que o patrão do Rochinha assista o canal, um exemplo, não sei se ele assiste ao canal, e ele veja esse vídeo, aí ele fala, então você quer experimentar um Scania S620, né? Safadinho. Sim. Eu não vou mentir, uai, por que não? Não tem problema. Como é que eu faço, só para encerrar com chave de ouro, para honrar um caminhão? Isso aqui é muito doido, né? Já para os 20 minutos, vou até tomar uma água para falar isso para você.
Isso que eu vou falar pra você aqui é muito doido. Chegando aos 20 minutos do filme, do vídeo, aqui só fica os guerreiros. Aí tem uma maneira de honrar os caminhões que eu trabalho. Isso é muito pessoal que eu vou falar agora. Eu acredito que tudo vem da terra, inclusive nós, né? Existem elementos químicos, físicos em nosso corpo, né? Que nós somos do barro, nós somos feitos de barro. Barro é uma mistura, a grosso modo, de água e terra. Então, na terra tem minérios, né? Tem elementos que tem aqui, nesse caminhão, né? O ferro aqui, ó. Tem elementos nesse caminhão, aliás, todos os elementos nesse caminhão que foram retirados da terra. E tem elementos em mim que foram retirados da terra. Então, eu, na minha loucura, eu acredito que o caminhão... Eu acredito, na minha humilde opinião, e audaciosa também, né? Não é humilde, é audaciosa, que o caminhão tem sentimentos, que o caminhão, ele ouve o que eu falo, o caminhão, ele sente quando eu dou um banho nele, quando eu cuido dele, ele sente quando eu aperto um parafuso que está folgado, né? Deu um banho nele, por exemplo, ó, tá bonitão, vou mostrar pra você, tá? Show de bola, olha aí, né? Tá bonitão. E na hora que tá lavando, na hora que eu tô lavando, eu faço questão de pegar a bucha e ir nos cantinhos, onde não se alcança, né? E limpar e tal. Não só para a estética, que conta muito, né? Vou fazer um vídeo aqui um dia, vocês me lembrem, por favor, sobre a importância do caminhão limpo. Vou fazer um vídeo. Hoje não vai dar, já tá tarde, mas eu vou fazer um vídeo, vocês me lembrem, sobre a importância do caminhão limpo. Faz esse favor para mim, você que acompanha o canal. Me lembra aqui nos comentários ou manda um WhatsApp para mim fazer um vídeo sobre a importância do caminhão limpo. Então, quando eu vou trocar de caminhão, eu peço, né, para o gestor, né, da frota, em qualquer lugar que eu esteja trabalhando, eu preciso de um tempo com o caminhão. Eu vou dar uma lavada geral nele, vou tirar as coisas de dentro, meus objetos pessoais, e vou limpar por dentro com todo o tempo do mundo que eu tiver disponível, para que a minha despedida do caminhão seja da seguinte maneira: ele olhe para mim e fale: cara, foi um prazer ter você trabalhando comigo. Quando eu saí do mototáxi, era alugada, né, a moto, era uma CG 150 ano 2015. Quando eu saí do mototáxi, moto alugada, em comum era as pessoas colocarem as peças paralelas, as pessoas usarem apenas a moto, né? Isso é comum na maioria das vezes. E eu não. Eu coloquei um jogo de embreagem original nela, eu fui ajeitando ela devagarinho. No tempo que nós estivemos juntos, eu honrei a moto que eu trabalhei. E eu entreguei para o dono dela, ela com 2 pneus novos, né? Michelin, da traseira eu não consegui, mas coloquei Pirelli original, né? Câmeras, né, originais e tal. Não, câmera na outra moto, desculpa. Esse não tem câmera, perdão. Mas pneu original, limpei, inserei, né? Entreguei com o tanque cheio. Enfim, cara, passei pretinho no pneu, assim, impecável. Eu tenho fotos da moto até hoje. De maneira que, se ela pudesse falar alguma coisa, ela falaria assim: foi um prazer trabalhar contigo, viu, Rochinha? Muito obrigado. A gente não sabe
quais são os planos de Deus para a gente. Mas uma coisa é certa: quando nós cuidamos de algo, qualquer coisa, observa isso na sua vida. Quando nós cuidamos de algo, não importa o que seja, sempre temos um retorno. Às vezes não é na hora, às vezes o retorno a gente não enxerga naquele objeto, às vezes a gente enxerga no dono do objeto, às vezes as pessoas que estão à nossa volta usam isso como exemplo. Enfim, há uma infinidade de coisas, de argumentos para nós cuidarmos bem, né? Para nós, eu gosto de usar a expressão honrar, né? Para nós honrarmos, né, um objeto, uma ferramenta de trabalho. Uma delas é cuidar bem. Isso, na medida do possível, lógico, você não tem tempo, você não pode, enfim, aí é outra história. Porque quando eu cuido, eu estou falando não só para as pessoas à minha volta, mas para Deus, o quanto eu sou grato por aquela ferramenta de trabalho. Então talvez você não esteja hoje no trabalho que você sonhou. Talvez você não esteja hoje no carro, no caminhão, talvez você é motorista de aplicativo, talvez você é taxista. Enfim, não importa qual seja o seu trabalho, mas suponhamos que não seja o trabalho que você sonhou, mas você ainda alimenta o sonho de um outro trabalho, de um outro caminhão, de um outro veículo. Lembre-se sempre de honrar o trabalho que você está nesse momento. Entre outras coisas, é daí que você tira o seu pão de cada dia. Então, quando você honra, mesmo por mais simples que seja o veículo, o caminhão que você esteja trabalhando, honre-o com todas as suas forças. Porque quando Deus for honrar você, Ele irá honrá-lo com todas as forças dele. Fechou? Caminhão para Iniciantes é o canal feito pelos inscritos mais top da galáxia. Faça como nosso amigo André Luiz. Escreva aqui nos comentários, né, que vídeo você gostaria de assistir, né, o que você gostaria que falássemos. E na medida do possível, a gente faz um vídeo e sobe aqui nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. Valeu, Papai do Céu, mais um vídeo gravado aqui nessa noite maravilhosa. Cidade mega tranquila, cidade de Nova Olímpia, no Mato Grosso. Aquele respeitoso beijo no seu coração. Papai do Céu abençoe você e toda a sua família. Tchau. Novos inscritos, sejam bem-vindos.